Desde a década de 70, depois que a guerrilha comunista perdeu no campo de batalha, parte dos militantes percebeu que seria mais fácil conquistar o Brasil na base da culpa. A luta armada deu lugar à luta cultural e o guerrilheiro passou a segurar ali seu papelzinho, sua canetinha, passou a tocar um violão furado na mais pura cirandagem e deixou o fuzil para ser empunhado pelo marginal. A prisão de Ilha Grande, onde os militantes ensinaram táticas de guerrilha aos criminosos comuns, foi o ventre onde nasceu o Comando Vermelho. Essa fusão tropical de Fidel Castro com Marcola. Daí em diante, a esquerda cultural entendeu que o bandido era o seu novo operário. O traficante virou um símbolo da revolta e o policial, o braço do burguês opressor. Eu não sou desses que diz que policial é classe trabalhadora, para mim não é. Aqui não sei, talvez alguém vai discordar de mim. Não é. É braço armado do Estado que existe para reprimir os trabalhadores. Então, para mim, não é trabalhador. Não está do meu lado, não está do nosso lado. Dó nenhuma. Vai ficar do lado da burguesia da elite, vai junto, tá ligado? As universidades forneceram a teoria. A retomada do cinema brasileiro nos deu o roteiro, mas foram os tribunais que produziram as consequências mais crocodilosas e nefastas. A verdade, senhoras e senhores, é que se o Brasil é um país tal qual retratam os dramaturgos Hermes e Renato, um lugar onde a tolerância é 1000. Um policial recebe uma denúncia de tráfico. Ele para o carro e tenta prender o traficante. O bandido explica que está num horário de muito movimento e pede para o policial voltar mais tarde. Isso muito se deve a uma infecção generalizada chamada garantismo. O garantismo é uma espécie de corno jurídico que, ao ver imagens de sua esposa com o personal no motel, responde que a filmagem foi feita sem o consentimento dos dois. Eu tenho um amigo, ele era estudante de Direito, aí ele morava com a namorada, só que ele estava pegando a rapariga da faculdade, né? Então, um certo dia, ele pegou o carro da namoradinha, pegou a rapariga na faculdade e depois de ter dado um trato nela, foi deixá-la em casa. No caminho, a namorada dele estava fazendo não sei o que na rua e conheceu o carro e seguiu ele até o prédio da menina, né? E aí, em casa, quando ele chegou, ela interrogou: "Você disse que estava na faculdade? Quem era aquela rapariga no seu carro?" Ele pegou o encanto e respondeu duplamente mais indignado: "Você estava me seguindo?" Esse aí aprendeu bem a doutrina, né? No Brasil, o garantismo nos deu verdadeiras pérolas do proverbial dar asa à cobra, como foi o caso de André Oliveira Machado, o André do Rap, um dos chefes do PCC, que foi solto por uma decisão do ministro Marco Aurélio Mello, com base no artigo 316 do Código do Processo Penal, que é um livro que tem muitas folhas e que exige a reavaliação da prisão preventiva a cada 90 dias. Esse aí falhou no artigo Jacaré, hein? Combinado com 12. O detalhe é que o sujeito já estava condenado por tráfico internacional, né? Com provas robustas e sentença confirmada em segunda instância. Após Marco Aurélio conceder a liminar em 10 de outubro de 2020, André do Rap foi solto imediatamente da penitenciária de Presidente Venceslau, em São Paulo. O ministro Luiz Fux revogou a decisão poucas horas depois, no mesmo dia, em caráter emergencial. Mas já era tarde, meu amigo. O criminoso já tinha desaparecido, né? O bandoleiro rap-orc de alta destreza e ardilosidade, Dedé do Rap, viu o ataque de oportunidade, rolou o D20, acerto crítico e fugiu do país. Desde então, permanece foragido e é procurado pela Interpol, incluído na lista de difusão vermelha, a Red Notice. E o garantismo não para por aí, meus embaixadores, né? Ele é uma verdadeira usina de absurdos jurídicos. No Brasil, o Superior Tribunal de Justiça tem distribuído habeas corpus que nem camisinha ali em posto de saúde, né? São centenas de decisões concedendo liberdade por excesso de prazo, mesmo quando o atraso do processo é causado pela própria defesa, com dezenas de recursos, embargos, pedido de vista e manobra para empurrar o julgamento adiante. Em 2021, por exemplo, no habeas corpus 669-255 de São Paulo, o STJ mandou soltar um homem acusado de homicídio porque o processo estava demorando demais. Só que boa parte da demora foi provocada pelos próprios advogados do réu. Em 2020, outro habeas corpus em Santa Catarina foi concedido a um sujeito que foi flagrado com 22 quilos de cocaína. Meu amigo, 22 quilos de cocaína. Quantos discos do Black Sabbath não seriam feitos com isso aí? Também foi libertado sob o mesmo pretexto. A mensagem é muito clara. No país da bandidolatria, basta você fazer o processo demorar o suficiente para que a culpa perca ali o seu prazo de validade. Mas talvez a maior tolerância 1000 de todas tenha sido a de novembro de 2019, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu que não se pode começar a cumprir pena após condenação em segunda instância, salvo em exceções legais. A decisão
abriu os portões da esperança para quem já estava condenado. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, até 4.895 presos poderiam ser beneficiados pelo novo entendimento e, de fato, muitos recorreram com sucesso. Foi suficiente para que o garantismo se tornasse, mais uma vez, a doutrina oficial da impunidade brasileira. Mas o garantismo não é apenas uma farsa de capa preta, ele tem consequências de pólvora. O garantismo permitiu que as cadeias se transformassem em verdadeiros call centers do crime e que líderes de facções voltassem aos morros com aquele carimbo do Estado e pontos de experiência. Cada soltura, cada habeas corpus, cada excesso de prazo é um fuzil a mais apontado para o peito do policial que vai subir o morro no dia seguinte. Enquanto os ministros distribuem direitos fundamentais, o tráfico distribui territórios. Nos últimos anos, o Comando Vermelho expandiu-se como uma teia, absorvendo bocas, sufocando comunidades e declarando guerra aos rivais e à polícia. A chamada mega operação do fim de outubro foi, na verdade, o resultado inevitável de anos de leniência. É muito leite derramado para chorar, tá entendendo, meu amigo? Uma cidade que esquece de punir o crime, volta e meia, precisará enfrentá-lo como se fosse um país inimigo. Imagina ali, é como se a República Italiana, tentasse governar o país ali na época dos Guelfos Gibelinos. Né? O Complexo da Penha virou uma pequena província armada, onde o Estado só entra com blindado e helicóptero. Mas se o CV tem como rival o PCC de São Paulo, o Rio de Janeiro então ofereceu a RCC. Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro pelo PL, cantor da renovação carismática, cujo carisma é falar em línguas de Capitão Nascimento. Depois da Batalha Sangrenta, ele declarou com orgulho que as únicas vítimas foram 4 policiais. Isso aí, meu amigo, faz o cidadão que odeia bandido glorificar de pé. Isso aí, se bem explorado, sair da filme, Carmelo. Pode levá-lo a alçar voos mais desafiadores. Isso, claro, se ele não seguir o discernimento vocacional que vem com o cargo de ser governador do Rio. Ir para a cadeia. É nesse ponto que entra o velho instinto de sobrevivência do sistema. Se não dá para conter a onda de revolta contra o crime organizado, surfa-se nela. O que será que está faltando no Brasil? Será que está faltando lei, né? No Brasil, é claro que tá, né? Se em vez de entrar na toca do coelho, meu irmão, a Alice entrasse num bueiro em Osasco depois do segundo traficante à direita e viesse parar no país das maravilhas jurídicas, na primeira encruzilhada ela já encontraria logo os gêmeos. Tá na lei e tem que ter uma lei. Tá na lei, tem que ter uma lei. Tá na lei, tem que ter uma lei. Quando tá na lei e não dá certo, tem que ter uma lei. E assim, quem puxou a prancha foi ele mesmo, o rainho de copos, Luiz Inácio Lula da Silva, que decidiu sancionar a nova lei número 15.245, de 29 de outubro de 2025. Uma lei que nasceu sob o selo da moralidade de ninguém menos que Sérgio Moro, o homem cujo trabalho foi desmantelado pelo STF em 2019, quando decidiram, com muito amor, que certos homens do bem não poderiam cumprir pena após condenação de segunda instância. Ou seja, o cara passou ali anos caçando criminosos que o próprio sistema soltou e agora ele tem que ver ali o projetinho dele ressuscitado pela caneta de quem mais se beneficiou da sua derrota. Valeu a pena? A nova lei altera o Código Penal, a Lei das Organizações Criminosas e o Estatuto da Segurança Pública. Ela cria crimes de obstrução e conspiração contra ações de combate ao crime organizado e diz que quem ordenar, solicitar ou até ajustar com outro qualquer ato de violência ou ameaça contra um agente público, um jurado, um perito, um colaborador, será punido com até 12 anos de cadeia e mandado direto para o Presídio Federal de Segurança Máxima. A lei também reforça a proteção de juízes, promotores, policiais e até seus parentes em situação de risco. Em outras palavras, o Estado brasileiro, que nunca protegeu a vítima, agora resolveu blindar o carcereiro. E é aí que mora a genialidade do nosso inferno tropical, né, meu irmão? O país passou décadas desarmando a lei, aí agora ele tenta se salvar como? Armando o Estado. Isso aí é a velha estimulação contraditória elevada à categoria de política pública, né? O mesmo sistema que solta o bandido cria uma lei para proteger-se do bandido que ele soltou. Bom, eu não sou advogado, eu não sou jurista, mas perguntar não ofende. Eu não posso deixar de notar que as expressões obstruir, embaraçar, retaliar são bastante amplas e que organização criminosa é um termo que não precisa ser aplicado apenas ao tráfico de drogas. Será que um Estado decente pacas, nunca conseguiu diferenciar o inocente do culpado? Será que, ao se dar o direito de decidir e punir quem está atrapalhando a sua guerra ao crime, ele fará guerra somente ao crime? Ou será que estamos diante, mais uma vez, do catecismo moderno, da bigodagem de sempre?